Na ausência de um componente nativo que faça a pesquisa e traga o resultado, para evitar também redundância de código, eu crio um componente propriamente para isso. Ele vai executar pesquisas de acordo com os critérios definidos. É o db_label_edit+. db_label_edit+. Então, por exemplo, eu tenho aqui no caso uma situação. Eu quero informar o código do cliente, código do vendedor, e eu quero que apareçam os dados na tela automaticamente. Após a instalação desse componente, ele vai estar na categoria Sample deste componente. Vamos agora definir alguns parâmetros. E quando o código for informado, deverá retornar o nome correspondente àquele código. Nessa situação aqui, é a tabela CAD pessoa. Ao informar o código, deverá retornar o nome. E nós vamos procurar os registros na tabela CAD pessoa. Aqui é onde se armazena, por exemplo, os clientes, fornecedores, vendedores, transportadores. E lá no próprio componente eu vou filtrar para que traga somente os clientes. Você vai expandir aqui, vai formar uma conexão ao banco de dados. O campo-chave é o campo código e quero que me retorne o campo nome. Então, quando o usuário digitar o código, vai retornar o nome, código e o nome. Poderia ser qualquer outro campo. Eu vou alterar aqui a largura para 900. A largura você pode deixar de sua preferência. E agora eu vou clicar duas vezes. Já vem com isso aqui com padrão pré-definido. Vamos aqui especificar somente os campos código e nome. Esse where aqui deve ser mantido. Eu vou filtrar tipo igual cliente e manter o end e manter esse último, como eu comentei, não pode ser removido. Gerar campos. Aqui no display label você pode definir o título. Quando o campo ele é do tipo inteiro, automaticamente ele vai sugerir aqui que a comparação seja igual. Se for alfanumérico, automaticamente ele vai definir que a comparação seja contém. Ele vai procurar em qualquer posição, pode alterar se quiser. Revisando, o usuário vai digitar o código, vai tornar o nome do cliente. E já podemos fazer o teste aqui na tela mesmo, olha, testar. Se eu definir aqui o nome do cliente, já retornou. Se é o campo código, código 37, código 2. Se você limpar o campo e procurar, traz todos os registros e totaliza a quantidade aqui. Vamos testar agora? A pesquisa aqui ela é dinâmica, conforme você digita, automaticamente já faz a pesquisa. Se for um código que não existe, ele dá um alerta, ele avisa. Se você der um clique aqui, ele abre a tela de pesquisa. Ou, se pressionar a tecla F2, você vai selecionar e ele traz. E agora o mesmo para o campo vendedor. Eu dupliquei, eu copiei e colei. Só estou alterando alguns detalhes. Mantém isso aqui, já que se refere à mesma tabela. Ou seja, o usuário digita o código do vendedor e retorna o nome do vendedor. E aqui devemos alterar para campo vendedor ID. Dou um duplo clique e vou alterar uma condição aqui. Vendedor. Já posso testar. O cliente será a Karina e o vendedor o Thiago. Ali está, cliente 2, vendedor 3. Já atualiza automaticamente. Eu vou deixar isso aqui sem vendedor. E agora vou dar mais algumas dicas importantes sobre o componente. Você pode alterar também a tecla de atalho. Vem aqui em configurar, tecla de pesquisa. E aí você seleciona qual tecla você quer. Vamos definir aqui a tecla F5. E para esse aqui a tecla F9. Vou pressionar F5, abriu a tela.
F9, abriu. E existem aqui no caso algumas outras propriedades que você pode ir explorando e testando. Esse componente tem também um evento de retorno, ou um get retorno. Clica 2 vezes e ele vai retornar algumas condições para você, alguns parâmetros. Confirmado significa que o usuário fez a pesquisa. Se ele clica em confirmar, retorna como true. Então, por exemplo, nesse teste que eu fiz, se for confirmado, vai aparecer uma mensagem, se for cancelado, aparece outra mensagem. Mais algumas dicas que eu vou te passar é o seguinte: esse componente não precisa ser utilizado somente para pesquisa. Ele pode ser utilizado como um componente DataAware. Então, por exemplo, se você não quiser que seja para pesquisa, pode utilizar também. Basta vir aqui, desativa algumas propriedades dele e você pode ocultar. Pronto. Virou um componente DataAware. E esse componente também pode ser utilizado como pesquisa de outros registros. Observe. Você vai colocar como invisível, o usuário não precisa ver isso. Vai atribuir aqui um nome. Por exemplo, DLG de Dialog. E você vai atribuir aqui uma connection. E é necessário informar aqui o campo-chave. Eu vou pesquisar os registros que nós estamos testando. O campo-chave é o campo test_id. Embora não vá mostrar nenhum resultado na tela aqui, mas ele vai servir somente para pesquisa, tem que informar algum campo. E agora eu vou chamar a telepesquisa pelo próprio código. Vai retornar o tipo inteiro. Por quê? Porque esse campo lá na tabela do tipo inteiro. E vai me retornar então o que vai acontecer agora? Quando eu clicar em procurar, observe que o componente deixa invisível não está aqui na tela. Quando eu clicar em procurar, ele vai fazer uma pesquisa desses registros aqui. E vai me retornar aqui na tela. Ele serve para pesquisa dinâmica na própria tela, para orientar o usuário sobre o registro retornado de acordo com o código que foi informado, ou serve para pesquisa de outras formas também.